Fala pessoal, beleza? De Creuza. Pois é pessoal, vamos analisar mais a fundo esse amplificador e passar algumas informações para o pessoal aí que curte os amplificadores classe D, tá? Os amplificadores classe D, gente, eles estão criando notoriedade no mercado devido ao baixo custo de produção, né? Preço final, e também pela potência que eles conseguem colocar para fora, né, com poucos componentes e otimizando a bateria do veículo, né? Porque o amplificador classe D, eles foram normalmente inicializados aqui no Brasil para a linha automotiva. Então os amplificadores utilizados em veículos, né, eles precisam ter um consumo e um aproveitamento energético melhor do que os amplificadores utilizados nas residências, né? Porque em casa, né, em festas, nos bailes, aí você tem uma abundância de energia, né, que é nosso OAC. Então você não precisa ficar muito atrelado à performance econômica e aproveitamento energético do amplificador. Então com isso você tem perdas e tem ganhos, e você tem que colocar na balança o que realmente vale a pena para você. Se você tem um veículo, gosta de ouvir som alto, eu falo, gente, som alto. Não é fazer aquelas maluquices de fazer aquelas pirâmides de sonora, né? Um empilhamento de caixa de som e disputar quem faz mais barulho do que o outro. Então, se você gosta de ouvir um som alto, né? Que você tem, vamos supor, duas bocas aí de 12 polegadas dentro de um veículo, dá uma compressão sonora absurda, né? Então, para quem gosta de usar som base, grave, pesado, os amplificadores de classe D são mais indicados, porque você vai conseguir maior potência e vai conseguir uma economia da bateria, né? Um aproveitamento energético melhor. Então, se você for desse tipo de pessoa, eu sugiro você ter um amplificador classe D dentro do seu automóvel. Mas se você for uma pessoa mais refinada, gosta de um som brando, só para curtir os harmônicos da música, ou seja, aproveitar o melhor que a música pode oferecer, eu sugiro você colocar um amplificador classe AB. Só que aí, gente, é que entra o problema. Você não está mais encontrando amplificadores de classe AB em som automotivo. Então, a classe D está tomando conta desse mercado, já tomou conta há muito tempo. Então, vamos analisar esse amplificador, que é um amplificador que é para uso em estruturas AC, né, corrente alternada, onde eu estou utilizando um transformador de 40040 aqui por 10 amperes, ok? Ou seja, eu consigo aqui no máximo 400 watts de potência, seja ela nesse amplificador ou em qualquer outro. Então, a minha potência máxima desse amplificador em teste está limitado por causa desse transformador, ok? Então, desse transformador aqui, os 400 watts que ele consegue fornecer, eu aproveito nesse amplificador em torno mais ou menos de uns 90%, ok? 10% é destinado ao calor, ok? Se fosse um amplificador classe AB, eu teria os mesmos 400 watts da fonte, porém, eu teria um aproveitamento de 60% no amplificador classe AB. Então, a diferença de consumo é essa e aproveitamento energético. Ou seja, da minha fonte de 400 watts, eu teria aqui nesse amplificador em torno mais ou menos de uns 380 watts RMS destinados ao áudio. E se fosse um amplificador classe AB, eu teria 6 vezes 4, 24, 240 watts RMS disponibilizado para o áudio, tá, gente? Isso não quer dizer que a compressão acústica seria a mesma. Eu vou falar agora por que os amplificadores classe D ainda são limitados para amplificadores de alta fidelidade.
Bom, o grande culpado do amplificador não trabalhar com resposta em frequência alta é esse carinha aqui, ó, chamado indutor. Vou mostrar para vocês no datasheet do componente eletrônico, que sugere uma montagem que é similar àquela que eu mostrei agora na placa vermelha. Então essa topologia de amplificador, utilizando o Iris 2092, ele tem os amplificadores em push-pull, né? Empurra e puxa. E você tem um indutor aqui na saída. Então esse indutor é que ele faz a eliminação do ruído de chaveamento em alta frequência, ok? Então como é que funciona? Aqui é a entrada do áudio, ok? Ele entra aqui uma senoide, vamos supor, um sinal de 1 kHz. Ele entra aqui, ele é modulado através desse circuito integrado, que ele é completo, ele faz todos os comandos aqui e chaveiam os FETs para dar potência de saída. É evidente que quando ocorre o chaveamento dos FETs, passa ruído para as caixas de som. Então a finalidade desse filtro é reduzir esse ruído na saída. Só que acontece o seguinte: se você botar um filtro de grandes proporções, você praticamente vai reduzir a sua faixa, sua banda de frequência na saída. Ou seja, vai ser um amplificador que vai ter um aproveitamento mais para os sons graves, que geralmente acontece isso. Então geralmente os amplificadores em classe D, eles têm maiores facilidades em baixas frequências, que é o som base, né? Som grave. E com isso, você tem um aproveitamento energético do amplificador. Se você tiver um som que tiver uma riqueza maior dos médios e agudos, você vai perceber que esse filtro ele vai aquecer mais do que ele reproduzindo um áudio de sons graves. Então, se você quer usar um amplificador classe D para sonorizar, vamos supor, uma festa, eu sugiro que vocês utilizem ele em classe, eles em sons graves, ou seja, um subwoofer. Vai dar aquele pancadão, você vai ficar satisfeito com o ruído que ele vai fazer, mas em compensação, se você for utilizar ele para faixa ampla ou sinal flat, você vai se decepcionar com a pobreza das altas frequências. Mas isso não é por causa do amplificador em si, é mais por causa desse filtro, que vai limitar a banda do amplificador, ok? Outro detalhe, que nesse amplificador ele tem um recurso interessantíssimo que eu observei. Ele tem aqui, ó, esse circuito integrado, que é um operacional de boa qualidade de baixo ruído, ou seja, ele vai jogar o sinal, vai fazer uma pré-amplificação do sinal, ok? E vai manter o circuito oscilador completo aqui, né, desonerado. Então você vai ter uma fidelidade em nível de ruído melhor. Porém, o que acontece? Se você for utilizar um amplificador classe D numa faixa ampla, você vai ter limitações, como nós vamos ver agora ao vivo e a cores, tá? Então nós vamos ligar o amplificador para ver como é que ele está funcionando. Ele está sendo ligado nesse transformador, conforme eu já havia dito. Então tá aí. Ele começa. Você observa que a linha é uma linha. Vou desligar aqui para vocês observarem. Com o amplificador desligado, você observa que o osciloscópio não detecta nenhum ruído, ou seja, nenhuma frequência. Então o que acontece aqui, ó? Quando eu ligo o amplificador, ele joga esse ruído. Vamos aumentar para vocês observarem e reduzir aqui. Então esse aí é ruído na saída do amplificador. Sem sinal nenhum na entrada dele, ok? Então ele já tem essa característica aqui de você ter a saída com um determinado componente de ruído. Vamos chamar isso de ruído, mas na verdade isso aqui é o amplificador trabalhando, tá?
Então, como é que funciona? Esse amplificador, ele trabalha com dois transistores FET na saída, em push e pull, ou seja, um trabalha com semiciclo positivo e outro com semiciclo negativo do áudio, ok? Então, ele pega o sinal de referência, que é o sinal de entrada, que vai ser amplificado, propriamente dito. Ele, por chaveamento em alta frequência, ele está com 60 kHz aqui, esse amplificador. Então, aquele sinal que você está vendo ali é um sinal modulado já, com ruídos espúritos em 60 kHz. Então, você não vai ouvir, ali você não dá para ver, mas naquela envoltória que você está vendo ali, você tem ruído interno, que é ruído de chaveamento a 60 kHz. Vou mostrar para vocês com o amplificador, ele funcionando com 1 kHz sendo injetado nele, tá? Então tá aqui o sinal na saída do amplificador, onde agora eu vou colocar 1 kHz, tá? Então, sinal de 1 kHz aqui, tá, gente? Então, observe nesse cantinho aqui, tá vendo, ó? Esse aqui, gente, é uma distorção de crossover. É quando esse FET é desligado, esse aqui é ligado. Eu não sei se esse amplificador ele tem um recurso que a gente utiliza no amplificador AB, que é o ajuste de bias, né? Ou seja, ele vai manter o FET ligado enquanto o outro está sendo acionado. E quando esse acionar, esse aqui desliga por completo. Eu não sei se ele tem esse recurso. Então você vai observar sempre essa distorção aqui, ó. Ou seja, você com baixa amplitude, você vai ter um sinal com a distorção de crossover. Você vai visualizar aqui, tá? Vou baixar mais aqui, vou aumentar aqui Então, vocês observem aqui, tá vendo? A distorção do crossover. Então, nesse aspecto aí, o amplificador classe D já está introduzindo uma distorção harmônica. Então, vamos testar agora o amplificador, dando potência máxima, e a gente vai fazer a leitura dele aqui, limitando a distorção dele, né? Próximo do ceifamento, ou seja, aqui, ó, ele está na eminência do ceifamento. Então você observe aqui, ó, que dentro dessa envoltória eu vou congelar o sinal aqui, para a gente não forçar o amplificador e a gente fazer mais testes. Então tá aqui, o amplificador está desligado, eu congelei a imagem e vocês observem, tentar ampliar aqui, ó, esse ruído internamente aqui, ó, é um ruído de 60 kHz que é gerado pelo amplificador, pelo chaveamento dos FETs. Então, nessa frequência, o filtro já não começa a ser completo como a gente tem aqui numa frequência de 60 Hz. Então, esse filtro já começa a esquentar, né, perder a sua capacidade de tirar o chaveamento, o ruído de chaveamento, a frequência de chaveamento dos FETs, ok? Então é isso que você vai encontrar. Isso aqui, gente, ele passando em alta frequência, você vai danificar os seus transdutores, né, de alta frequência, no caso os tweeters, né? Vai estar danificado e aos poucos você vai observar que eles vão queimar. E você não vai saber o que é. Isso aqui, gente, se fosse um amplificador de classe AB, seria uma oscilação, ok? Então, no amplificador classe D, eu não sei se já conseguiram tirar efeito dessa oscilação sem ter problemas aí de filtragem e redução de banda do amplificador. Então eu não sei precisar se já existe um amplificador classe D com essa qualidade. É evidente que deve ter, eu não vi ainda, tá, gente? Então, como a gente tem que analisar o que a gente tem na praça, para nós evitarmos aí sermos incoerentes, né, com a informação, então eu estou fazendo análise de um produto que eu encontro facilmente aqui no Brasil, posso comprar ele, um produto de prateleira, e com isso eu consigo fazer alguns testes com ele. Então eu analisei o circuito integrado que faz
é o coração desse amplificador, né? Que é o IRS-292. É um bom circuito integrado, pelo que eu vi aqui, um dos melhores. Mas ele ainda deixa a desejar, principalmente para amplificadores que têm uma sonorização de banda completa, de 20 a 20. Então, gente, isso aqui é a performance do amplificador. Então vamos fazer uma análise com a frequência um pouquinho mais acima. Vamos botar ele com 5 kHz, que já é uma frequência dentro do agudo, ok? Então vamos subir o sinal. Isso aqui é uma frequência em agudo, tá? Eu vou congelar a imagem para a gente não forçar o amplificador, porque se eu deixar ligado e fazer análise, o que vai acontecer? O filtro ele vai aquecer, vai aumentar a temperatura dos FETs e ele vai desligar. Então tá aqui, gente. O amplificador classe D, ele tem essa característica de deixar com bastante ênfase o ruído do chaveamento. Ou seja, isso aqui, ó, você não vai ouvir pelo ouvido humano, você não vai perceber. Mas, consequentemente, os seus transdutores, se eles não forem adaptados para trabalhar com essa alta frequência, eles vão danificar. Então, os transdutores agudos que eu já vi, eles chegam a frequência de 150 kHz aí, tranquilamente. Só que existe um detalhe. Uma coisa é você operar com esse ruído, que isso aqui também vai danificar as bobinas do alto-falante grave. A amplitude é pequena, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Então você tem aí uma performance de ruído já, sabe, você vai querer quantizar, tá vendo, ó? Então aí você tem ruído de 60 kHz. Isso aí, gente, vai fritar o indutor do alto-falante. Então, se você tiver um alto-falante grave, um sub, que não for indicado para amplificador classe D, ou seja, ele tem que ser reforçado, praticamente você vai danificar o alto-falante. E se seu amplificador classe D não tiver a proteção, ele vai aquecer e vai danificar o amplificador por baixíssima impedância, porque ele vai entrar em curto, né? Então o curto aí vai danificar o seu amplificador. Então essa análise que eu estou fazendo do amplificador que eu tenho aqui, tá, gente? Eu não estou inventando amplificador. E olha que esse é um dos amplificadores que funcionam bem aí em relação ao mercado. É o que você encontra aí para comprar. Então é um amplificador completo, você tem a fonte inclusa, você tem os retificadores, ele foi preparado para transformador, ele não utiliza fonte chaveada, quer dizer, não foi preparado para fonte chaveada, mas funciona com fonte chaveada também, que aí só faz aumentar mais o grau de ruído, tá? Então, gente, esse ruído que vocês passam por aqui, ó, pela filtragem, caso os capacitores não sejam bem dimensionados ou tiverem com problema, vai ser a parte de 60 Hz, que passando pela ponte retificadora vai ter 120, vai dobrar a frequência, que você vai ouvir na saída dos alto-falantes, porém, com o amplificador classe D, vai ter um incremento da alta frequência de chaveamento. Ok, pessoal? Então, o amplificador classe D, ele é um amplificador que ainda está em desenvolvimento, falta ainda muito para ele chegar na qualidade do amplificador de classe AB, isso eu falo com um amplificador em faixa completa, tá? De 20 a 20, levando em consideração a distorção harmônica e a relação sinal-ruído. E é uma das medições que eu ainda não vi em amplificadores classe D, é o SNR. Eu ainda não parei para perceber, mas eu vou dar uma estudada para saber se tem. Então, gente, o amplificador aqui ele está parado. Eu vou fazer agora uma varredura de frequência de 20 a 20, para a gente analisar de 20 Hz a 20 kHz, tá? Vamos lá. Deixa eu sintonizar aqui. Vou retornar aqui para 1 kHz, tá? Para a gente testar o amplificador.
e vamos fazer ele, deixar ele bem à mostra. Então vocês observam aí, tá? Essa envoltória aqui, ó, que você observa aqui, tá um traço grosso no osciloscópio, é devido à oscilação aqui do oscilador de 60 kHz, que aqui dentro, ó, tem o ruído de 60 Hz modulando a senoide de 1 kHz. Então vamos fazer aqui um sweep. Então, gente, isso aqui é um sweep aí, ó. Você vê que com alta frequência você observa mais o crossover, tá? A distorção de crossover, que é justamente isso, e você perde definição na senoide, porque o amplificador classe D ainda não chegou nessa característica aí de você ter amplificação uniforme na faixa de frequência. Então vamos fazer aqui um passo a passo. Vamos passar aqui de 1 kHz e 1 kHz. Vamos supor que a gente está com 1 kHz aqui. Aqui eu tenho 2, 3, 4. Vou aumentar aqui. Vocês observam aqui, isso aqui, gente, é o momento de chaveamento do FET, tá? O FET de um canal passa para o outro. São dois canais esse circuito integrado. Então, tá aqui a amplitude para vocês observarem e vou aumentar a frequência, tá? Então, observe que aumentou a distorção da senoide em relação do que está entrando. E olha que eu não estou aferindo a entrada, porque com toda certeza eu vou ter ruído na saída. Deixa eu habilitar aqui o segundo canal. Esse aqui, gente, é o segundo canal onde eu estou medindo a entrada do amplificador, ok? Então eu vou congelar aqui para a gente ter uma noção. Baixei o volume para a gente não ter um problema de aquecimento, porque o filtro ele vai restringir a saída da energia e vai ser queimado aqui no dissipador, tá? Então o amplificador começa a aquecer por isso, principalmente se você usar um amplificador classe D em altas frequências, ok? Esse é um detalhe. Então tá aí, ó. Você tem aqui o sinal de entrada, eu vou tirar ele daqui. Eu tirei o sinal de entrada ou de saída e está somente o sinal que está entrando no amplificador. Observe que esse ruído aqui, gente, não é do gerador de funções, ok? Esse ruído que está tendo aqui é justamente o efeito do chaveamento no amplificador classe D. Para vocês não terem dúvida, eu vou tirar, deixar ele zerado, tá? E vou desligar o amplificador. Então, desliguei da tomada, você observa que o traço já está limpo novamente. Então, eu vou subir o sinal, ó. Eu vou trigar ele, porque estava trigado no canal de saída. Pronto. Triguei ele para o canal 2, né? Que é o canal de entrada. E eu tenho aqui, ó. Esse é o sinal de entrada que entra no amplificador classe D. Observe que ele está limpo. Ele está saindo do gerador e vindo para cá. E está sendo medido no osciloscópio. Então ele vem aqui, ó. Só que o amplificador ele está desligado. Então vamos ligar o amplificador agora. Vou botar no nível para não dar potência máxima, tá? Para vocês entenderem. Observe que eu desliguei. Observe que eu desliguei o sinal do amplificador de saída. Então vou ligar novamente o amplificador. Olha o que vai acontecer, ó. Olha o nível de ruído que você vai ter depois que o amplificador é ligado. Então, gente, isso aqui é um ruído que a gente encontra na entrada do amplificador. Isso aqui, ó, com toda certeza, ó, você vai ter problemas futuros em equipamentos de equalização. Você vai queimar seus amplificadores de equalização devido a ruído. Vai distorcer tudo e o som vai ficar muito ruim. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar fazendo alguns vídeos de análise dos amplificadores classe D, porque foi solicitado aí, muitas pessoas pediram. E vamos fazer um trabalho aí que a gente pode
mostrar para vocês a realidade dos amplificadores classe D. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, dá força no canal e vamos que vamos.